Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para a gente discutir a SP4, que é tem bastante coisa para a gente ver. E aí eu estava muito preocupada que a gente tivesse só um momento, que seria outra sexta-feira. Não há condições nenhuma de trabalhar isso tudo, de fazer entender isso tudo numa sexta. Então, como vocês têm sexta de feriado, nós vamos ocupar o dia livre da quarta-feira à tarde. Amanhã às 3 horas eu vou estar aqui. Vocês entram, vou disponibilizar na quarta-feira, disponibilizando o vídeo. A gente vai discutindo porque é bastante interessante. E assim, dependendo da literatura, você tem algumas diferenças na definição e na proposta de tratamento. Eu trouxe esse livro aqui, que é da Soperge, que é gastroenterologia, que fala aqui sobre diarreia viral e bacteriana, que eu acho que é interessante. Tem um livro da Unifesp também, que fala sobre o tratamento, que eu acho muito legal. E tem esse daqui também, que é o Pronto-Socorro da USP, tá? Para vocês verem que a sociedade brasileira, as duas outras grandes faculdades, elas diferem em si em alguns momentos, por isso que às vezes vocês podem ficar um pouco atrapalhados com isso. Mas é extenso. A gente vai fazer 30 minutos, descansa, mais 30 descansa, e se tiver que fazer mais 30 descansa. Acho que mais do que isso não precisa. Então vamos lá, vocês conheceram a Sofia, né? Tem gente aí que achou ela muito elegante, ela agradece, viu, pelas palavras, ela vai estar aqui de vez em quando com a gente, de outra forma, mas ela vem. Então, o nosso caso é um lactente de 1 ano e 3 meses. Primeira coisa que a gente pergunta, por que essa SP dá logo de cara uma criança de tenra idade? Porque a diarreia ainda mata muito, principalmente crianças abaixo de 5 anos e mais ainda as crianças até 2 anos de idade. Eu falo assim que a criança ela tem uma quantidade de líquido maior do que a nossa. Então, quando há perdas, eu falo é igual uma plantinha, a criança murcha. Então, ela fica com alguma complicação dessa perda, que é o que a gente vai discutir. Então, não é à toa que essa SP traz uma discussão de uma criança de 1 ano e 3 meses. Preste atenção nisso, tá? Na verdade, a história que a mãe traz é que há 48 horas, 2 dias, essa criança estava com febre, vômitos e vários episódios de diarreia, de evacuações líquidas. Aqui não é, ela nem vários episódios, quer dizer, ela perdeu a conta de quantas vezes essa criança evacuou. E além disso, a perda não só pela diarreia, mas vômitos é perda e febre também. Quando você tem uma temperatura acima de 37,8, você faz uma taquicardia, uma taquipneia e você libera mais água e gás carbônico. Então você perde porque a sua temperatura está elevada, você tem uma frequência respiratória maior, você perde porque está vomitando e você perde porque está com diarreia. É interessante a gente pensar assim, quando o organismo se vê invadido por uma bactéria ou vírus, enfim, e aqui invadido no sistema digestório, ele lança a mão da diarreia, lança a mão dos vômitos para poder se defender, para poder eliminar. Só que ele não sabe quando parar. Então, determinados micro-organismos fazem mais facilidade vômitos, mais facilidade leva a diarreia, ou seja, estimula essa defesa do organismo, defesa esta que o organismo não sabe onde parar. Então, se permanece, acontecem as complicações, principalmente a desidratação, que tem seus níveis, que tem os seus tipos, que você tem que saber reconhecer, tá? Veja, a parte teórica é muito interessante, é importante, mas a gente vai frisar um pouquinho na parte
prática do que você vai fazer. Além desses livros que eu mostrei para vocês, a gente também tem as orientações do Ministério da Saúde, que na prova da residência é o que vai prevalecer como ponto, não é? Mas na prática não é bem assim, né? Porque a gente que está no front é que tem que segurar a peteca. Então eu vou dizer para vocês, a gente faz isso, tudo bem? Oi, nós fazemos aquilo, tá? Que não tem nenhum cara do ministério lá ouvindo a gente, mas tudo bem. Então, o que a mãe traz? Aí ela percebeu que sua filha não diz nada do que ela fez nessas 48 horas. Ela percebe que a sua filha estava muito caidinha e ela resolveu, recusando a alimentação, principalmente água. Vocês vão percebendo assim, líquidos, a criança pode parar de se alimentar, de comer o sólido, mas quando uma criança recusa líquido, normalmente isso já é um mau prognóstico, tá? Principalmente porque a diarreia, que a mãe conta, e os vômitos que ela fala, estão perdendo líquido. Então, esse organismo naturalmente deveria querer tomar líquido. Então, nesse episódio em que você tem perdas e não tem uma sensação de querer líquido, preste atenção que isso é sério, tá? Urinando menos. Bom, a diurese, ele é um fator de que você sabe que tem hidratação. Urinando menos. Então, ela não está entrando, não está aceitando e está perdendo líquido via diarreia, via vômitos. Logo, o organismo faz a compensação e diminui a quantidade de urina. Até porque não tem, que as perdas estão indo para outros espaços, outros lugares. E aí a diurese diminui. Eu estou falando isso, preste atenção só. Por quê? Porque isso tem valor? Tem. Aqui no sentido de você categorizar essa criança se ela está ou não desidratada. E depois, quando você trata, ela tem que te dar um retorno da diurese. Então a diurese serve para você ver, tentar categorizar a criança como desidratada, em que momento ela está, e depois se ela está hidratada. Isso que é bacana. Então, a simples fato de você ler isso tem que te remeter a esse raciocínio, o menos e o mais, ok? Interessante que a mãe conta é que ela entrou na creche há 2 meses, ela tem 1 ano e 3, ela entrou com 1 ano e um mês e tem ficado muito doentinha com mais frequência. Óbvio, né, minha gente? Isso aí é raciocínio claro, né? Ela tá na creche, ela tem mais contato com outras crianças, você tem que ver a cuidadora, como que se fazem essa movimentação, as mãos, né, preocupação de lavar sempre as mãos. Isso aí nem é tanto isso, mas às vezes a própria criança, uma e outra, pega um brinquedo, põe no chão, o outro vem, lambe, aquela coisa toda, né? No exame físico, a Sofia encontra essa criança prostrada, pálida. Olha, palidez são coisas que você tem em 2 momentos sérios. Anemia, a criança está pálida, ou quando você tem a perfusão periférica ruim. Então, a criança pálida, ela está com as mucosas secas, não é? Os olhos muito fundos, turgor subcutâneo diminuído, tempo de enchimento capilar de 6 segundos, ausculta, fala que não tem nada, mas provavelmente ela deve estar taquicárdica, frequência com a temperatura que sei lá de 38, pesando 11 quilos. Diante dessa história atual, a doutora Sofia levanta hipóteses diagnósticas e vai ao seu staff. Bom, então vamos lá. Essa criança tem um quadro de gastroenterite. Se é viral ou se é bacteriano, na prática, isso vai me interessar pouco nesse primeiro momento. Eu sei que essa criança está desidratada e a gente vai ter condições de saber se ela está com uma hidratação
se ela tem algum grau de desidratação ou se ela tem uma desidratação grave. Você precisa categorizar essa criança para saber o que você vai fazer com essa criança. Eu já deixei aqui escrito o seguinte: bom, quem faz essas gastroenterites? Nós temos alguns micro-organismos, tá? E como se processa? Isso aqui, na literatura, vocês veem sem dificuldade, mas só para relembrar um pouquinho aqui. É preciso haver uma aderência, tá? Quando ocorre uma aderência na célula epitelial intacta e favorece a multiplicação, quer dizer, esse micro-organismo atinge uma célula epitelial intacta, é capaz de se multiplicar, aumentando a parte secretora. Vocês vão lá na literatura, tá? Isso está muito claro, não é? E aí você chama de diarreia secretora. Você tem o vibrião colérico com a cólera, a Escherichia coli enterotoxigênica e o rotavírus também entra aqui, tá? Então ele faz a diarreia secretora. A diarreia secretora é uma diarreia que perde muita quantidade de líquidos, muita. E a fisiopatologia, aqui está simples, mas a fisiopatologia na literatura não é complicado, não vou me estender nisso. Só para lembrar, existe uma aderência quando para naquelas células da borda em escova do intestino. Vocês lembram, né, que faz isso daqui no intestino e tem as microvilosidades, e as microvilosidades produzem enzimas na parte superior das microvilosidades. Determinados micro-organismos fazem uma ruptura dessa borda em escova e faz uma destruição dessas microvilosidades. Então, elas são responsáveis pela diarreia osmótica. A Escherichia coli enteropatogênica, o rotavírus, a enterohemorrágica, são capazes de fazer esse tipo de coisa. E aqui, isso aqui vai ser muito importante quando a gente discutir mecanismo de diarreia persistente, que eu soube que teve alguma dificuldade nisso, os tutores passaram para mim, tá? E quando você tem a invasão, outro processo, a invasão pode ser na célula ou pode ser na mucosa. Quando é na célula, parecido com aquela lá, você tem a diarreia invasiva, que é a Shigella e a Escherichia coli invasiva. Normalmente, a parte de invasão, essa diarreia chamada invasiva, ela é mais nos colos, não é mais no sistema, no intestino delgado, tá? Do duodeno ilho. Essas daqui, essas fisiopatologias daqui para cá, ela é muito mais no sistema, no duodeno ilho, que é a parte que mais tem absorção, que tem secreção e que tem absorção de elementos. O colo já é menos. Então você tem, quando ele invade as mucosas, pode invadir a lâmina ou pode invadir infecção. Então você tem invasão na célula ou na mucosa, vai multiplicar, ocorre a multiplicação intracelular e vai dar diarreia invasiva, seja por aqui, seja por aqui. Essa daqui é mais a Shigella, é muito comum. Na lâmina própria você tem a Salmonella, na Yersinia e Campylobacter. Só para você lembrar disso. Na prática, interessa isso? Em nível acadêmico, sim, eu devo escolher. E em nível de tratamento também. Com essas invasivas, como elas pegam a lâmina própria e invadem, elas podem fazer sangramentos. Então é uma diarreia que tem, junto ao processo diarreico, a mãe reclama que tem sangue e que tem um catarro, tipo muco. Normalmente é colo. Interessante que as diarreias que mais levam às complicações, o medo que eu tenho de uma criança com gastroenterite, seja viral ou bacteriana, é quando chega a desidratação. É aqui, nesse lado de cá, que mais se fazem a desidratação.
Esse lado de cá, a quantidade de fezes é pouca, porém prostra bastante a criança. Ele fica muito mais prostrado do que desidratado. Isso eu estou falando na prática, mas você pode ter uma criança desidratada pelo mecanismo invasor. Mas na prática a gente vê isso, a criança chega muito mais caidinha, muito mais prostradinha, a mãe fala, não fez 3 vezes, mas tem muco, tem aquela coisa melosa, tem sangue, quer dizer, não é uma perda expressiva para você ver essa criança tão prostradinha. Agora aqui não, aqui é diarreia secretória e diarreia osmolar, é aquela que escorre pela perna. Você pergunta quantas vezes eu boto fralda, não dá, eu tiro, toda hora acontece disso. Então, qual é o problema? Qual é o grande problema diante de uma criança com infecção intestinal? Quando ela tem esse processo de, inicialmente, defesa, a diarreia, o vômito e a febre são mecanismos de defesa, mas que não sabem parar. O organismo, não tem essa percepção, tá? E sobre a definição de diarreia, você tem algumas também, a gente aceita aquela que onde a criança faz 3 episódios líquidos em 24 horas, ou mais do que isso, não necessariamente líquido, ela pode fazer 6 vezes, 7 vezes, semipastoso, é considerado líquido. Então, a diarreia, ela tanto pode ser definida pela intensidade, né, pelo número de vezes, ou pela característica, pode ser poucas vezes, mas é aquela diarreia que não para. A mãe fala, nossa, escorre pela perna. É uma criança, às vezes, que já tem um controle esfincteriano, que ela não consegue chegar no banheiro, porque já sai escorrendo, tá? Então, essa diarreia, a perda é muito mais elevada, muito mais elevada. Então, é aqui o grande problema nosso. O que acontece? A definição seria isso, e diarreia aguda, ela tem que melhorar em até 14 dias. Ela é chamada de doença autolimitada. Você vai apenas por trás, ela está perdendo, você está repondo, ela está perdendo, você está repondo, e aquilo, o organismo vai se encarregar de eliminar esse micro-organismo, tá? Quando é que acontece a diarreia persistente? A diarreia persistente é quando passa de 14 dias. Passa de 14 dias. Então, por quê? Por algum motivo, essa criança não conseguiu uma recuperação do processo que desencadeou. Então, a diarreia persistente é uma diarreia que passa de 14 dias e que normalmente é uma falta de cicatrização, do retorno à normalidade no período esperado para uma diarreia aguda. Essa diarreia persistente pode passar de 30 dias? Pode. Então eu posso chamar de diarreia crônica? Pelo tempo, sim, mas pela sua fisiopatologia, não. O que é uma diarreia crônica? É aquela diarreia em que não houve inicialmente uma infecção intestinal, da qual não houve uma recuperação apropriada, ou porque erramos na explicação, ou porque a mãe não fez, ou porque essa criança já tinha uma desnutrição prévia, instala-se nela uma síndrome de má absorção e essa diarreia não consegue passar. Então a diarreia persistente tem que ter sempre como origem uma gastroenterite aguda. Pode ser que na diarreia persistente, que ela vem depois de 14 dias, eu já não posso nem encontrar mais um micro-organismo. Ou posso, não sei, posso ou não, mas também não interessa, eu tenho que tratar isso. E que fenômeno é isso? A grande maioria das vezes, das diarreias persistentes, está envolvida com a ruptura da borda escova, com a destruição das microvilosidades. Pode passar? Pode. Eu peguei uma criança com 3 meses com diarreia persistente. E aí? É diarreia persistente. Ah, então é diarreia crônica? Porque a diarreia crônica é quando você tem uma diarreia sem que haja originalmente uma infecção que a faça existir. Então, por exemplo, uma doença celíaca. Eu não tenho infecção intestinal, mas eu tenho diarreia.
tá? Uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, passa de 30 dias, mas não necessariamente houve a infecção, não houve a infecção intestinal. Na diarreia persistente, passa de 14, pode se estender por meses. Você tratar como diarreia crônica, às vezes você fica procurando, né, celíaca, não é nada disso. É apenas uma infecção dessa daqui que aconteceu e que não houve a reparação do dano daquele micro-organismo. Ou porque a gente fez alguma iatrogenia, ou porque usamos um antibiótico desnecessário, que piorou mais ainda, ou porque a mãe não tratou direito, ou porque essa criança já tinha uma desnutrição prévia, com uma dificuldade de absorção, e aí se instala a diarreia persistente. Então preste atenção, a diarreia, a infecção intestinal aguda, complica-se principalmente pela desidratação. A diarreia persistente, ela pode até complicar, mas normalmente, como ela já foi uma diarreia aguda, a sua complicação de desidratação já houve. Normalmente a diarreia persistente, a complicação dela é a desnutrição. Então a criança não ganha peso, continua com diarreia, estabelece uma síndrome de má absorção. Por quê, minha gente? A gente colocou aqui no início que é uma criança de 1 ano e 3 meses. Ela é lactente. O termo lactente pode ser explicado por algumas coisas e principalmente porque é uma criança que é dependente ainda de refeições lácteas, né? Ela está deixando o leite de ser importante para fazer importância igual ao almoço e janta, a frutas, mas é lactente porque ainda se apoia a alimentação dela no leite. E preste atenção, o leite tem um açúcar chamado lactose. Para digerir a lactose, eu tenho que ter uma enzima que se chama lactase. Vamos lá, lactase. Então aqui, aonde é produzida a lactase? Na microvilosidade, na parte mais superior das microvelocidades. Então, aqui eu tenho, né, aqui a luz intestinal, né, aqui a luz, do outro lado também e aqui. Então, aqui, nessa parte apical da célula, eu tenho a produção de uma substância chamada lactase. Quando eu tenho uma diarreia, esse é um dos motivos e é o mais comum. Quando eu tenho uma diarreia persistente, eu não tenho o retorno dessa lactase na sua função principal, que é digerir a lactose. Então essa mãe, uma criança de 1 ano e 3 meses, está lá. Se não está no peito, está tomando pelo menos 3 mamadeiras, 600 ml é o que ela está tomando. E o que ela tem? Qual é o açúcar do leite? A lactose. Precisa passar no intestino e ser digerida pela lactase. Quando isso não acontece, porque as minhas microvilosidades estão destruídas e ainda não se recomporão a fim de digerir essa lactose, a lactose funciona como uma substância osmoticamente ativa. O que ela faz? Ela atrai para a luz intestinal água, eletrólitos, e essa criança vai continuando a sua diarreia. Quando passa de 14 dias, chama-se persistente. Essa é uma das grandes explicações para você ter diarreia persistente. Então, eu não tenho como digerir essa lactose, tá? Eu falo lactose porque é o mais importante. Essa criança de 1 ano e 3 meses tem que estar com mais ou menos 600 ml, 800 ml de leite. É uma quantidade razoável. Algumas refeições dela são feitas com leite e ela não digere. Por algum motivo, essa lactase não é produzida. Então, essa diarreia se perpetua. E aí, não conhecendo esse mecanismo, não orientando isso, essa criança vai continuar sendo desnutrida e cada vez que ela se desnutre, ela tem menos substrato para produzir enzimas.
ela perde, ela tem uma má absorção de elementos, então ela absorve pouco. Se ela absorve pouco, ela também produz pouco, entende? Eu não tenho uma quantidade boa de proteínas, enzimas são proteínas, para que faça uma quantidade boa de lactase. Eu também não tenho uma quantidade boa de proteínas para que eu reponha satisfatoriamente as células na minha microvirosidade. Então, acontece aí a diarreia persistente. Então, pode passar de 30 dias? Pode, claro que pode. A diferença é diarreia crônica, considerada crônica. Eu não tenho inicialmente nenhuma infecção que a estabeleça. Diarreia persistente tem que ter na história uma infecção intestinal que não foi totalmente recuperada e aí permanece com isso daqui, ok? Então, não vou me alongar mais nisso daqui, que já está indo quase meia hora que minha prima tá me falando aí. É porque é muita coisa, né, gente? Bom, eu adoro esse assunto, né? Muito bom. Então, o que a gente vai ver agora? A complicação, que é o que nos interessa quando eu estou num pronto-socorro. Como é que eu faço? Como é que eu vou? Gente, hoje você tem que categorizar uma criança que chega no pronto-socorro. E como a Organização Mundial de Saúde categoriza isso? Criança sem desidratação, tá? Criança com algum grau de desidratação. E a criança com desidratação grave. O que você precisa entender é que essas são as classificações dessa criança mediante uma perda, mediante diarreias e vômitos. Como ela está? A gente vai ver a nossa situação aqui. Essa criança, ela não tem desidratação, então para ela eu estabeleço o que eu chamo de plano A. A criança tem algum grau de desidratação, para ela eu estabeleço o plano B. E a criança grave é o plano C. Minha gente, para a gente dar um intervalozinho, já vai dar meia hora. A criança que está, e a gente vai botar assim, o que é considerado uma criança sem sinais de desidratação? Pode chegar com diarreia e vamos como que ela vai estar. Essa criança, ela é hidratada em casa. Eu vou mandar ela para casa com soro, explico a ela que ela tem que dar o soro toda vez que a criança evacuar. Normalmente essa criança, quando chega sem desidratação, ela não tem vômitos, ela tem mais diarreia. Ótimo, para ela o plano A. O plano C, eu também não tenho dúvidas. O plano C é uma criança que está chocando ou chocada. Então essa criança está grave. Essa criança eu restituo no pronto-socorro, reidrato essa criança no pronto-socorro, porque ela pode chocar, esse vaso vai colabar, vai fazer insuficiência renal, o débito cardíaco vai acabar, a pressão vai abaixar e vai morrer, tá? Se você não fizer isso, então tá. E o plano B é aquela criança que não está hidratada, mas também não está a esse ponto. Então, esse plano B, que a gente vai discutir, você tem que trabalhar com essa criança. O objetivo dessa criança no plano B é colocá-la no plano A, para ela continuar a hidratação em casa. Mas isso você vai ter que ver através do que você vai fazer, se ela vai se comportar, se ela vai atingir o grau de criança sem desidratação, para que eu possa liberar. Eu posso liberar o A e posso liberar o plano B, desde que, terminando o meu tempo de hidratação, eu vejo que ela está aqui, vai para casa. C, nunca vai para casa, nunca.
O que você vai fazer aqui é restabelecer a desidratação, o choque ou o pré-choque. Mesmo que ela fique muito bem em 2, 3 horas, que a criança tem essa capacidade, você não vai mandar embora, tá? Nunca, nunca essa criança sempre é internada, independente do sucesso dessa reidratação. B, o que você quer no B é que ela vá para o A. O que você não quer é que essa criança passe do plano B para o plano C e ela vai ser internada. Chegou no plano C, ela vai ficar comigo no pronto-socorro, as minhas